Tá todo mundo vendo a minha tela? Deem um sinal aí se vocês estiverem vendo a minha tela e a apresentação dela. Sim ou não? Deem um sinal aí para mim. Eu não tô vendo. Não vou sair aqui e colocar de novo. Deixa eu ver o que que mandaram aqui. Deixa eu cancelar aqui o compartilhamento. Eu vou compartilhar de novo. Pronto, agora estão vendo a minha tela? Coloquei para compartilhar de novo. Falem aí se vocês estiverem vendo. Ok. Bom, vamos dar início então, pessoal. Seguindo o nosso cronograma aí, né, das provas do IFMG, a gente veio e começou lá em 2015, né? Já está na de 2018. Lembrando que eu estou pulando bastante questões para a gente fazer as mais tranquilas primeiro, depois a gente vai voltar e pescar todas as questões mais bem elaboradas, tá bom? Então, hoje a gente começa, acredito que não terminamos, né? A, essa de 2018. Eu planejei para que fossem até umas 3 aulas, mas acho que não vai ser tudo isso, não, né? A gente está indo a passos largos aqui. Vamos lá. Primeira questão, então, deixa eu ver se está gravando tudo certinho. Tá. Então, primeira questão, tá? Não se incomodem com o número da questão, tá? Os números estão bem aleatórios aí, porque eu tirei exatamente a prova. Então, essa é a questão 17 dessa prova, mas não tem problema. Lembrando que depois nós vamos voltar e pescar as outras questões, tá bom? Eu não mandei ainda esse arquivo lá no grupo de vocês, eu vou mandar assim que acabar a aula, a gente vai usar ele essa aula próxima e talvez mais uma. Então, depois eu vou mandar lá. Não são todas as questões que estão acompanhando as resoluções, tá? Eu coloquei as resoluções só daquelas que eu achei que vocês teriam bem mais dificuldades, né? Que precisa saber coisas bem específicas ou fórmulas para resolver. Então, não são todos os exercícios que estão acompanhando a resolução aqui nessa apresentação, tá? Que é o que eu vou mandar para vocês depois. Não são todas as questões. Eu acho que são umas 2 ou 3, são 3 questões, na verdade, que acompanham a resolução. Né? Essa é uma delas, que essa já é bem difícil, tá bom? Então, 5 minutinhos para vocês fazerem, tá? Lembrando, de novo, acabei de falar, a maioria desses exercícios não acompanham a resolução. Né? Eles são mais para o final, esses que não acompanham a resolução. Então, vocês têm que anotar aí, tá bom? Para depois olhar de novo e ver se conseguem refazer, quando vocês estudarem sozinhos. Certo? Então, 5 minutinhos para vocês tentarem resolver esse exercício, tá? Tentem resolver, tentem interpretar esse problema, ele é um problema bem interpretativo, tá? É só interpretar ele que dá para fazer tranquilamente. Bom, não tão tranquilamente assim, mas a interpretação é grande parte desse problema. Então, interpretem ele, se esforcem para interpretar, tá? Lembrem dos conceitos que vocês aprenderam de geometria. E em 5 minutinhos eu resolvo com vocês, tá? Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, tá? Se não tiverem conseguindo, manda aí por escrito no chat ou pode falar, tá bom? Então vamos lá, tentem resolver, tá? Pelo menos tentem interpretar o problema e desenhar, né, o triângulo que ele está descrevendo aí. Vamos lá.
Certo, pessoal? Deu 5 minutinhos, tá? Vou montar minha mesa aqui, eu já vou resolver com vocês. Como eu falei para vocês, esse problema ele é muito interpretativo, tá? Porque se vocês não conseguirem construir o triângulo que ele falou no problema, vocês já não vão conseguir mais nada, né? Claro, usa uma formulinha aí. Acredito que talvez a maioria não tenha lembrado qual é essa fórmula, né? Mas usa, tá bom? Deixa eu conectar aqui. Bom, vamos lá então. Cadê minha seta? Então, olha só, o problema ele começa dizendo assim, né? Em um triângulo ABC, retângulo em A, bom, então, vou começar a fazer isso aí. Desenho aqui um triângulo, né? Bom, vamos lá, deixa eu me esforçar aqui, fazer um triângulo mais ou menos. Retângulo em A, então vou chamar aqui A, B e C. É o triângulo ABC, retângulo aqui no A. Então, aqui é um ângulo reto. Então, triângulo retângulo, é um triângulo ABC, retângulo em A, traça-se o segmento AD. Bom, o que isso quer dizer? Se é o segmento AD, quer dizer que ele começa em A, tá bom? Espera aí. Bom, então quer dizer que se é o segmento AD, ele começa aqui no A. Primeira coisa que a gente sabe. E ele é perpendicular ao lado BC. Bom, o que é perpendicular, né? Aí a gente tinha que lembrar. Perpendicular são retas que são perfeitamente alinhadas umas às outras, formando um ângulo de 90. Então, o que isso quer dizer? É como se fosse uma cruz, assim, fazer meio torta, aí. E são ângulos de 90 aqui, ó, em todos os lados, tá bom? Isso é perpendicular, então dá para tentar fazer reto também, né? Então, aqui, isso aqui são exemplos de retas perpendiculares, formam ângulos de 90, ó, sempre. Então, esse lado que eu tenho que construir, ele tem que ser perpendicular aí com o lado BC. O lado BC é esse lado de baixo, né? O lado que vai de B até C. Então, a única possibilidade que eu tenho de construir uma reta perpendicular a esse lado, saindo de A, é só se eu cortar aqui direto, né? Vou até mudar a cor da caneta aqui. Essa vai ser a minha reta perpendicular. Vamos dizer que está reto aí, turma. Então, essa seria a minha reta perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, né, que sai do A e é perpendicular ao BC. E ele diz que aqui é o lado D, né? Então, aí, beleza, porque ele falou que é a reta AD, o segmento AD. Bom, estou construindo ainda meu triângulo. Os segmentos AB, AC e BC medem, respectivamente, 6 centímetros, 8 centímetros e 10 centímetros. Bom, AB. O AB mede 6 centímetros. AB é aquele ladinho ali esquerdo, né? Acredito que esteja esquerdo também para vocês. Se não, deve estar espelhado. Mas eu vou escrever. Vou colocar uma outra cor aqui. Vou colocar preto. Então, o AB ele fala que é 6 centímetros. O lado AC, 8 centímetros. Bom, AC é o que está do lado contrário, 8 centímetros. E o lado BC, 10 centímetros, que é o lado lá de baixo. Vai ser todo esse lado aqui de baixo. 10 centímetros. Beleza. Interpretei, construí meu triângulo, anotei todas as medidas possíveis, todos os nomes, tudo que tem para anotar. Beleza. A soma das medidas dos catetos do triângulo ABC, que é o meu triângulo grandão aí, e do segmento AD, que foi esse que eu construí no meio, né? Em centímetros bom, então tá fácil a questão dos centímetros, porque ele já deu todos os problemas, todos os dados do problema em centímetro, né? Tá tudo em centímetro já. Então não vai precisar de converter nada, né? Então vamos lá. Ele quer a soma, né, dos lados do triângulo mais esse AD. Então a soma dos lados do triângulo eu já tenho de cara 6 mais 8 mais 10, que ele até deu.
E aí que vem o problema, né? Eu tenho que somar mais esse lado AD. Né? Deixa eu apagar ali e colocar direito. Tenho que somar o lado AD. Minha caneta, vamos lá. AD. E aí eu vou ter meu resultado. Só que primeiro eu tenho que descobrir esse lado AD, certo? E aí vem a parte que eu falei para vocês, que a gente tinha que lembrar de uma pequena formulazinha lá de geometria, né? Em relações no triângulo, né? No triângulo retângulo, relações métricas no triângulo retângulo. A gente vai ter, nesse caso aí desse triângulo, que 6 vezes 8, ou seja, a medida daqueles lados, vai ser igual à base, que é 10, vezes a altura. Né? A altura ali seria o lado AD. Então, é uma formulinha aí que se a gente não soubesse, se vocês não soubessem, não tinha como resolver esse problema, claro. Né? Não ia ter como. Bom, então, lembrando, que fórmula é essa aí? Relações métricas no triângulo retângulo. É uma das várias fórmulas que a gente tem aí. Estou multiplicando os lados, 6 vezes 8, e igualando a base, que é 10, vezes a altura, que é justamente o meu lado AD. Então, agora eu tenho que isolar esse AD, resolver. Vai ficar aqui 6 vezes 8 é 48, igual a 10 vezes o AD. Bom, passa esse 10 que está multiplicando, vou passar ele dividindo. Então, o meu AD vai ser igual a 48 dividido por 10. Estou dividindo por 10, eu só ando a vírgula, né? De 48 fica 4,8. Uma casa. Então, eu encontrei meu lado AD aqui. Então, aqui, ó, no lugar daquele AD, eu somo aqui mais 4,8. Bom, 10 mais 8 é 18. Estou somando ali, né? Deixa eu colocar aqui o marca-texto. Estou somando da forma mais fácil aqui, ó. 10 mais 8 é 18, né? Aí 18 mais esse 6 aqui dá 24, né? Mais esse 4,8, 24, né? Aí mais esse 4,8 dá 28,8. Cadê minha caneta? Aqui. Bom, então isso aqui dá 28,8. Acabou? Ainda não, né? Porque eu havia somado aqui o lado 10, certo? Esse lado 10 é cateto, como ele diz aqui, a soma das medidas dos catetos, ó. Mais uma coisinha que tinha que lembrar. Cateto, quando a gente fala de triângulo retângulo, é um nome até estranho, né? Cateto é todos os lados, no caso 2, né? Que não são a hipotenusa. Pode falar. Tem como o senhor subir um pouco a questão para eles poderem visualizar as outras alternativas? Não está aparecendo as alternativas para vocês? Não, só está aparecendo até a C. Eles não conseguem visualizar a D. Então, não dá para subir porque é uma apresentação. Não é a folha para rolar. A alternativa D é 26,5. Aí só vai até ela. Tá bom, obrigado. Daí eu não sei porque que não está aparecendo tudo para vocês, que é uma tela só, né? Não é uma tela rolável. Bom, então, desse valor que a gente encontrou, eu excluo esse 10, que é a minha hipotenusa. Ele não é cateto. Em um triângulo retângulo, quando a gente tem, né, vou desenhar aqui do ladinho, esse lado aqui sendo reto, ângulo reto, o que está contrário a ele, que é esse aqui, não é cateto, ele é hipotenusa. Aí esses dois aqui, A e A, eles vão ser meus catetos. No caso desse triângulo, ó, justamente o lado 10 que está ao contrário do ângulo reto. O ângulo reto está ali no A. Então, esse 10 eu não preciso somar. Somo só o 6 e o 8. Então, tirando 10, né, daqui, a gente vai ter 18,8, né? Exatamente a alternativa B. Certo? Não precisa somar esse 10. Ele quer só os catetos. Certo? Vou dar um minutinho para vocês copiarem, tá? E a gente já vai para a próxima.
Tentar escrever um pouquinho mais para cima, só para o pessoal que não está conseguindo ver a tela inteira. Esse exercício aí, turma, ele acompanha a resolução, tá? Eu achei ele um pouquinho mais difícil, porque precisava lembrar, né, de muito conceito específico aí, de triângulo retângulo, perpendicular, uma formulinha, né? Então, eu coloquei a resolução passo a passo para vocês ali na sequência. Vocês lembrarem dela aí. Bom, vamos lá então, galera. Vou passar para frente aqui. Aqui na sequência está aí para vocês a resolução passo a passo mesmo. Toda escrita, tá? Com o desenho. Quem identificou de outra forma esse triângulo também não tem problema, tá? Se a gente rodasse esse triângulo aí, ainda ia dar certo o problema, tá? Colocar ele de cabeça para baixo, de lado, de outro, ainda ia dar certo o problema. É só identificar os dados, né? E colocar os dados na forma correta, né? Os números aí na forma correta, essas medidas. Então, eu coloquei para vocês essa resolução passo a passo. Eu acho que até para o pessoal ali do Jardim das Oliveiras vai estar muito pequena a letra, porque eu escrevi o passo a passo mesmo, tá? Mas aí vocês pegando em outro momento aí essa resolução, vai dar para ver tranquilo, tá? Então, vamos lá. Aqui, lembrando, chegou no mesmo resultado, né? Que ele fez a mesma coisa, ó, usou aquela formulinha para calcular a altura ali. Aqui eu falo sobre essa fórmula, qual que é, né? Coloco ela detalhadamente, né? Para vocês olharem, poderem saber de onde veio essa fórmula. E o resultado final, 18,8, tá? Letra B. Então, vamos lá. Vamos para o próximo exercício. Esse aqui não acompanha a resolução, tá? Esse aqui precisa de uma sacada e um raciocínio lógico um pouco mais forte, mas dá para resolver, tá, turma? Dá para resolver. Só lembrar um pouquinho de um conceitozinho de função, né? De zero da função. Então, dando a dica já para vocês iniciarem, a função ali é 3x ao cubo menos 48x quadrado. Tem que fazer gráfico? Não, não precisa fazer gráfico. Tem que calcular as raízes? Também não. É só igualar ela a zero, tá? Leiam um problema que vocês vão ver que ele quer exatamente que você iguale essa função a zero. Então, é 3x ao cubo menos 48x ao quadrado que vocês têm que igualar a zero, tá? Aí é só resolver isso aí. Leiam um problema, identifiquem isso que eu falei para vocês, que ele está querendo que vocês igualem a zero. É importante vocês identificarem isso sozinhos também, bom? Então, identifiquem isso e tentem resolver esse probleminha aí, igualar essa função a zero. 5 minutinhos, a gente já resolve, tá? Talvez um pouquinho menos. Vamos lá, tentem resolver, tá? Tentem igualar essa função a zero. Tentem manipular do jeito que vocês acharem mais conveniente. Certo, turma, deu tempo, vamos resolver isso aí, tá? Então, vamos primeiro ler o problema, né? O problema diz o seguinte: o lucro de uma empresa pode ser encontrado por meio do modelo matemático L de x igual a 3x ao cubo menos 28x ao quadrado, sendo x a quantidade de peças vendidas em um mês. No mês de janeiro, foi vendido um determinado número de peças que não gerou nem lucro nem prejuízo. A quantidade de peças vendidas no mês de janeiro corresponde a um número cuja soma dos algarismos é bom. Então, como eu falei, se vocês lessem e interpretassem isso da forma correta que ele espera, vocês iam saber que, bom, o x é a quantidade de peças e o que ele retribui é o lucro. E o lucro foi zero. Então, para saber qual foi essa quantidade de peças, que é o x, onde o lucro foi zero, eu substituo
o lucro por zero, ou seja, aquele L de x ali. Foi o que eu fiz. 3x ao cubo menos 48x quadrado igual a zero, que foi o lucro zero. Bom, vamos lá. Tenho que tentar resolver isso, né? Não tem muitas fugas possíveis, tá, turma, para resolver isso aí. Mas a que eu encontrei foi colocando esse x ao quadrado aí em evidência, né? Ou, como vocês podem conhecer também, tirando essa parte de colocar em evidência, vocês podem conhecer como fatorar, né? Fatorar essa expressão. Então, vou colocar x ao quadrado, que aparece nesses dois termos, para fora. Vai ser x ao quadrado que multiplica. Aqui nesse primeiro termo, 3x. Porque se eu fazer a multiplicação de novo, x ao quadrado vezes 3x, eu volto lá, 3x ao cubo. Menos 48. Mesma ideia. Se eu vou fazer o caminho inverso, x ao quadrado vezes o menos 48, eu volto em menos 48x ao quadrado. Isso é igual a zero. Então, nós temos duas opções. Chegando aí, nós já temos duas opções. Ou esse cara aqui é zero, ou esse cara aqui é zero. Bom, se esse cara aqui for zero, né? X ao quadrado igual a zero, então eu vou chegar que x é igual a zero, porque eu vou tirar a raiz do zero, que é zero. Vou escrever passo a passo para vocês. Primeiro, da onde que eu tirei, né? Que ou o cara que está fora tem que ser zero, ou o cara que está dentro tem que ser zero. Bom, se o x ao quadrado for igual a zero, como eu retirei ali, eu vou ficar zero vezes aquela expressão ali. O resultado vai ser zero. Né? Zero que multiplica qualquer valor, o resultado é zero. Por isso que ou um ou outro tem que ser zero. Se isso acontecer, então o resultado vai ser zero. Então aqui eu tirei ali x ao quadrado igual a zero, minha primeira possibilidade. Passa esse quadrado para lá como raiz, então vai ficar x igual a raiz de zero. Raiz de zero a gente já viu aqui na aula, quem está participando há mais tempo, que é igual a zero. Então, a primeira possibilidade é que as peças que essa empresa vendeu é zero, que a gente já sabe que é fantasiosa, a gente sabe que eles venderam alguma coisa. Segunda possibilidade, 3x menos 48 ser igual a zero, porque se isso acontecer, eu vou ficar x ao quadrado vezes zero. O resultado é zero, é o que eu quero. Então, 3x menos 48 igual a zero. Bom, passa esse 48 para o outro lado. Ele está negativo aqui, ele vai para o outro lado somando. Então, vai ficar 48 positivo. Bom, esse 3 está multiplicando x, eu passo dividindo. Então, vai ser x igual a 48 dividido por 3. Bom, 48 é divisível por 3, né? A gente pode somar aí os algarismos e ver que ele é divisível por 3. Então, o meu x aí, 48 dividido por 3, vou jogar aqui do lado. X igual a 16. X igual a 16. Bom, então, achei minhas duas respostas. Ou x é 0, ou x é 16. Bom, eu sei que 0 não é, né? Porque ele disse que vendeu peças, né? Foi vendido um número de peças. Então, esse 0 aqui, para mim, ele não vale de nada. Então, quantas peças essa empresa vendeu? 16, tá? E ele quer exatamente o quê? A quantidade de peças vendidas no mês de janeiro corresponde a um número cuja soma dos algarismos é. Então, ele quer a soma dos algarismos. Aí fica fácil, né? A gente achou 16, 1 mais 6 é igual a 7. Somei os algarismos de 16. Letra C, certo? Qual que era a grande dificuldade nesse problema? A gente lembrar como é que fatora, como é que coloca um termo de uma equação em evidência. Daí resolvi o problema, né? A gente já está mexendo com uns cálculos bem mais avançados nesse tópico aqui da disciplina, certo? Vou dar um minutinho para vocês copiarem, vamos lá, rapidão. Professor, tem como o senhor levantar um pouco para eles poderem ver o cálculo? Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou sair aqui dessa tela, acho que aí eles vão conseguir ver. Espera aí. Não vai dar certo.
tá dando. Eu vou refazer esses cálculos aqui mais para cima para vocês. Aí os próximos eu já vou fazer bem em cima, já todos eles. Até onde está indo a visão aí da tela de vocês? Até a alternativa C? É até a alternativa C que está indo a visão de vocês aí na tela? O meu tá normal, tá até D. O meu também tá normal. Não tem nenhum problema aqui com a tela. Peraí, deixa eu colocar aqui então. Ó, vou fazer aqueles cálculos aqui que eu apaguei. O pessoal que estava vendo já deve ter copiado. Vou colocar do lado aqui para vocês. Ó. O primeiro foi o seguinte. X² igual a 0, x igual a raiz de 0, x igual a 0. Essa foi a minha primeira resposta. Aí minha segunda resposta foi 3x menos 48 igual a 0, 3x igual a 48, x igual a 48 dividido por 3, então x igual a 3, vou jogar aqui do lado, que eu acho que já está ficando bem baixo. X igual a 16. Essas são as duas contas que a gente fez. E daí somamos, né? Deixa eu jogar aqui para o lado da tela de vocês. Aí, agora o pessoal acho que já está vendo, estão copiando ali. A gente somou 1 mais 6, que é a soma dos algarismos, está dando 7. Aí. Sempre fazer até essa altura aí da tela. Certo, turma, vamos lá, vamos dar sequência então. Vamos lá para frente. Próxima questão, essa aqui, lembrando, eu já tinha dito antes para vocês da gente começar que eu não coloquei a resolução para vocês, né? Então é importante vocês copiarem essa aí, tá bom? É bem importante vocês anotarem essa. Vamos lá, dando sequência. Próximo exercício. Vamos lá, esse exercício aqui, turma, é um exercício de sistema, certo? Não é tão simples assim quanto se pareça, né? Um exercício de sistema um pouco complicado. Deixa eu ver se eu acho aqui onde que eu tinha anotado inicialmente sistema, para não precisar ler tudo de novo. Dá uma olhadinha aqui nas minhas anotações. Achei. Então, olha só, vou colocar aí como um pontapé inicial para vocês qual é o sistema que vocês têm que tirar desse problema, mas é a mesma coisa, tá, turma? Leiam e interpretem o problema, certo? Para começar, eu vou chamar aqui os cadernos dele, vamos ver o que ele comprou primeiro. Ele comprou caderno e lápis. Então, o X eu vou chamar de caderno, tá? Vou colocar aqui em cima. E o Y eu vou chamar de lápis. Bom, então como que fica o meu sistema? Depois eu quero que vocês interpretem isso. Vai ficar 4x, que é da primeira informação que ele está falando ali, da primeira compra dele. 4 cadernos mais 5 lápis, ele pagou 87. Então, 4x mais 5y igual a 87. 4 cadernos mais 5 lápis, ele pagou 87. E da segunda vez, 3 cadernos mais 2 lápis, ele pagou 60. Então, tá aí os dois casos que ele falou ali, né? Comprou 4 cadernos mais 5 lápis, pagou 87. Segundo caso, eu coloquei C, que é X. Comprou 3 cadernos
3 cadernos, mais 2 lápis e pagou 60. Então, vocês tiram esse problema aí, leiam o problema e identifiquem se vocês conseguem tirar desse problema esse sistema que eu coloquei aí para vocês na tela. Depois, a única coisa que resta para a gente é resolver esse sistema, tá, turma? Não sobra mais muita coisa, é resolver o sistema, tá bom? Aí já é um pouquinho mais complicado. Esse exercício acompanha a resolução é bem grande, tá? Uma resolução bem extensa. No final vai ter resolução para vocês. Mas tentem resolver esse sistema, tentem achar os valores de x e y que vai dar certo aí, né? E lembrando, todo sistema que a gente resolve, a gente tem que ver se dá certo. Tem que ver se a gente substituir ali, voltar, dá certo. Resolve o problema? Se resolver o problema, então tá ok, certo? E tem que ser os dois, né? Resolver os dois problemas. Vamos lá, 5 minutinhos para vocês tentarem resolver esse sistema e a gente já resolve. Lembrando, turma, antes de mais nada, leiam o problema e tentem identificar esse sistema que eu coloquei aí, tá? Chamei caderno de X, o lápis de Y. Tentem primeiro, antes de mais nada, ler o problema e identificar esse sistema que eu coloquei, se faz sentido para vocês dentro do que está escrito aí, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, vamos resolver isso aí então. Como eu disse para vocês, é uma resolução muito extensa, tá? Então, copiem rápido o que eu vou escrevendo aqui, tentem prestar atenção e copiar ao mesmo tempo, tá? Porque eu vou ter que apagar algumas vezes. Ou talvez eu jogue ali para o canto, não sei se vocês enxergam os cantos aí da tela, mas talvez eu jogue ali a resolução para o canto. Vamos lá. Então, o problema diz o seguinte. No mês de fevereiro, um estudante comprou 4 cadernos iguais e 5 lápis do mesmo modelo. Modelo e marca. E pagou um total de R$ 87,00. Então, olha só, a primeira linha ali do meu sistema é exatamente isso. Chamei X de caderno e Y de lápis, está lá. 4x mais 5y é igual a 87. Ele comprou 4 cadernos, comprou também 5 lápis e pagou 87. Bom, em agosto, percebeu que os preços dos cadernos e lápis estavam iguais aos que ele havia comprado. Então, resolveu comprar mais 3 cadernos e 2 lápis, pagando R$ 60,00 pelas mercadorias. Então, essa é a segunda linha do meu sistema. 3x, né? Ou seja, 3 cadernos mais 2 lápis igual a 60. Então, resolveu comprar mais 3 cadernos e 2 lápis. Opa, isso aí eu já li. Bom, qual o preço em reais de cada caderno comprado? Vixe, vamos ver isso aí, então. A gente quer saber o caderno, ou seja, a gente quer saber o X. Então, vamos lá. O que eu posso fazer aqui, né? Para resolver esse sistema, tem 2 formas de resolver esse sistema aí. A primeira forma é a gente tentar fazer o método da substituição. O que é o método da substituição? Eu isolo, né, uma dessas letras, ou X ou Y, nessa primeira equação, e na segunda eu substituo ela. Daí eu vou ficar ou só com X ou só com Y, não consigo resolver. Outro método é fazer o método da soma, que é ver se tem como esses 2 sistemas, em alguma letra, eles se cancelarem. Eu ficar só com uma letra. Então, qual que eu escolhi para vocês? Que, sendo os 2 métodos muito difíceis, o que eu considero mais fácil é o da adição. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse primeiro sistema aí, eu vou multiplicar ele por 2. Tá? Estou multiplicando por 2. E esse segundo sistema, essa primeira equação, na verdade, e essa segunda equação, eu vou multiplicar por menos 5. Beleza, vamos ver o que vai me retribuir aqui embaixo. Primeiro sistema eu estou multiplicando por 2, então 4 vezes 2 ali no x eu vou ficar com 8x, mais 8x. 5 vezes 2 eu vou ficar com 10y, certo? E daí 87, que é o resultado ali, 87 vezes 2, eu vou ficar com 174. Só multipliquei cada termo aí por 2, 174. Segundo sistema, multiplicar por menos 5. Bom, o x ali, 5 vezes 3 é 15. Com aquele menos, então vai ficar menos 15x.
mais. É mais não, né? No caso, ele vai ficar negativo. Vou até apagar esse mais. 2 vezes 5 é 10. Com aquele menos, a gente vai ter menos 10. Então, menos 10y igual 60 ali depois do resultado. 60 vezes 5, isso vai dar 300. Ótimo. Então, vou até mudar de cor aqui. Percebam que se a gente somar o sistema, a gente já vai cancelar alguns caras aí. Eu tenho 10y no primeiro e menos 10y no segundo. Então, um cara mais o inverso dele é 0. Né? A mesma coisa que falar 1 menos 1, 5 menos 5, 1000 menos 1000 vai dar tudo 0. Aqui eu tenho 10y menos 10y. Vai dar 0. Cancelei esses dois caras aí. Bom, voltando aqui para o meu vermelho. Então, eu vou somar esses dois sistemas. Passar uma risca aqui. Vamos ver. 8, eu tenho ali 8 menos 15, né? Eu tenho 8 positivo menos 15. Então, o resultado vai dar menos, claro. Porque eu estou pegando um valor 8 e subtraindo um valor muito grande, que é o 15. 8 menos 15 vai dar menos 7. E o meu x que está junto. Aí ali os 10, os y eu cancelei, ficou 0. Pulo lá para o igual. Né? E eu estou somando. 174 ali da primeira, mais 300 da segunda. Isso vai dar 400. Ah, eu me esqueci de uma coisa, turma. Ó, já ia continuando errado. Cadê? Está vermelho mesmo. Eu multipliquei por menos 5, então a diferença, turma, é que esse 300 aqui está negativo, tá? Só isso. 300 está negativo. Dê uma olhada aí. Só aquele 300 ali que vai mudar de forma. Estava positivo, vai ficar negativo. Foi o único que eu esqueci do menos, tá? Então, troquem aí. 300 ali no segundo é menos, tá? Menos 300. Então, aqui eu vou ter a mesma coisa. 174 menos 300. 174 é um número positivo que eu estou subtraindo 300, que é um número muito grande, né? E negativo. Então, quanto vai ficar? 174 menos 300 vai dar menos, porque eu estou tirando um número muito grande, 126. Ótimo. Daqui eu vou pular lá para cima. Vou puxar uma seta para o pessoal ver. Acho que até ali o pessoal está vendo. Ó. Puxar uma seta e continuar aqui em cima. Vamos lá. Repetindo, eu tenho menos 7x igual a menos 126. Eu já posso inverter os sinais, está menos dos dois lados, vou inverter os sinais. 7x igual a 126, só invertir os sinais, porque os dois são negativos. 7 está multiplicando, vou passar dividindo. Então, meu x vai ser igual a 126 dividido por 7. Bom, vou fazer aqui no cantinho, então. 126 dividido por 7. Vou colocar um 126 decente ali para vocês. Vou apagar esse 2 aí. 126 dividido por 7. Bom, pego aqui esse 12, né? Então, eu vou escolher 1 para colocar aqui na chave, porque se fosse 2, 2 vezes 7 daria 14. Passa do meu 18, do meu 12. Então, vou colocar 1 mesmo. 1 vezes 7 dá 7. Subtraindo aqui na chave, né? Vai restar 5. Né? De 7 para 12 vai restar 5. Agora, eu abaixo esse 6 aqui. Agora, 7 vezes que valor que dá 56 ou chega perto? Aí vai ser 8, que eu vou colocar aqui na chave. Tá? 8 vezes 7 dá exatamente 56. E aí, meu resto é 0. Acabou a minha conta. Certo? Então, 126 dividido por 7 aqui, meu x vai ser igual a 18. Olha que curioso. É exatamente x, que é o caderno. Que é o que eu estou pedindo. Então, de certa forma, eu não preciso nem terminar esse sistema. Eu já encontrei o x, eu já encontrei meu caderno. 18 aqui, alternativa B. Então, assim, eu poderia com vocês, turma, terminar esse sistema. O que eu precisaria fazer? Eu achei o x. Então, eu vou substituir esse x em qualquer equação ali, qualquer uma das duas, né? Achar o y, porque como eu tenho x, eu vou achar um valor numérico agora de y, um número. Igual achei um número para x, vou achar um número para y. E aí eu testaria. O y seria o valor do meu lápis, né? Que eu acharia aí. A saber, né? Para vocês saberem, o y aí,
ele daria 3. Então, o valor do lápis seria 3, porque daí dá certo. Se a gente pegar 4 cadernos valendo R$18 e mais 5 lápis valendo R$3, vai dar 87 para ele pagar. Se eu pegar aqui 3 cadernos valendo R$18, mais 2 lápis valendo R$3, vai dar 60. Né? Então, vai bater certinho, certo? Mas eu queria só o valor do caderno. Então, a critério de prova, achei o valor do caderno, para mim já é o suficiente, tá? Marco ali, letra B, R$18. Claro que eu tenho que garantir que isso aí vai estar certo, né? Vocês têm que garantir que esse 18, né, essas manipulações que vocês fazem vão estar certas, senão não pode marcar, tem que terminar o sistema e fazer o teste. No caso, dificilmente, se vocês errarem no sistema, vai dar um resultado certo aí, né? Seria muito específico. Certo? Vamos lá, então, para a última questão. Acho que eu falei bastante, que deu tempo do pessoal copiar esse exercício. Acho que não tem ninguém mais copiando. Deixa eu olhar bem aqui. Bom, acho que não tem ninguém copiando. Posso seguir adiante então, né, pessoal? Fiz só metade do sistema aí, né? Última vez. No resultado por extenso que eu coloquei aqui para vocês, né? Como eu falei, esse aqui considerei bem difícil, coloquei a resolução aqui na sequência para vocês. Olha o tamanho dessa resolução, né? Metade, metade aí da tela. Está dividida em duas, né? Dividida aqui, ó. Por isso que eu coloquei distante. Então, olha só. Primeiro eu explico para vocês sobre o sistema, né? E aí eu escrevo aqui, ó, o sistema que a gente criou, né? 4x mais 5y igual a 87, 3x mais 2y igual a 60, passo a passo para vocês. Está aqui o nosso sistema, multipliquei a primeira por 2 e a segunda por menos 5. Achamos a mesma coisa, ó, aqui está o sistema multiplicado, menos 7x igual a menos 126, olha só, a mesma coisa que a gente fez aqui. Menos 7x igual a menos 126. E aí resolvi, achei meu x igual a 18. Aqui essa parte do x está mais simplificada, mas aqui, ó, encontrei meu x igual a 18. Acho que o pessoal ali do jardim não está aparecendo esse finalzinho aí. E aqui eu continuo, tá? Do outro lado aí eu continuei o sistema, tá bom? Continuei e achei o y, tá aqui. Achei o meu y valendo 3. Como? Peguei o meu resultado de x, que eu achei 18 lá na outra conta, substituí aqui, no caso, na primeira equação, ó, essa aqui, e achei o resultado de y, R$3. Então, o 18 é o caderno, 3 é o y. A gente tinha que ver só o caderno, marquei lá meu 18. Mas tá embaixo aí o teste, né? Ele fez o teste. Vamos ver se está certo, se dá certo mesmo o sistema. Na primeira compra dele dá 87, na segunda 60. Então, foi isso que ele fez. Então, essa é a resolução passo a passo para depois vocês darem uma olhada, tá? Vamos para o último exercício de hoje, né? Essa prova continua, tá, turma? A prova continua, a gente vai terminar na próxima aula. Mas esse aqui é o último de hoje, que não vai dar tempo de fazer mais. Então, vamos lá. 5 minutinhos para vocês fazerem, tá? Essa aqui não precisa de nenhuma fórmula, tá? Assim, decorável. A única que vocês têm que lembrar é como calcula um volume, né? Mas como calcula um volume, todo mundo tem que estar sabendo, né? É só multiplicar os 3 valores que a gente tem do objeto, que aí eu acho o volume. Eu estou falando de um volume de um paralelepípedo aí, que é um tijolo, né? Então, para achar esse volume, multiplicar os 3 valores, né? As 3 dimensões que eu tenho dele, né? Comprimento, largura e altura. Beleza? Fora isso, só usando coisa básica para resolver esse aqui. Então, esse aqui não acompanha a resolução, tá, turma? Esse aqui não tem resolução depois. É na raça mesmo, tem que lembrar aqui da aula. Então, vamos lá. 5 minutinhos para vocês resolverem. A gente já resolve junto para finalizar a aula de hoje, tá? Vamos lá. Vou voltar para gravar aqui. Vamos finalizar, então, a aula de hoje. Vamos resolver esse último exercício, tá? Vamos ver o que ele diz aqui. Uma empresa de materiais de construção vende tijolos maciços ao preço de R$ 5,50 por decímetro cúbico, né? Que é o dm3 ali. dm elevado a 3 decímetro cúbico. Cada tijolo maciço com formato de um paralelepípedo retângulo possui 5 centímetros de largura, 12 centímetros de altura e 24 centímetros de comprimento. Sabe-se que 1 decímetro cúbico é igual a 1.000 centímetros cúbicos.
Ao comprar 150 desse tijolo, uma pessoa pagaria em reais quanto? Então, como eu disse para vocês, turma, não tinha muito conhecimento específico que a gente precisava saber, né? O único que tinha era do volume, que eu tinha que saber, né, turma? Isso aí tem que saber ali. Passou de certo período, a gente fica vendo aí sempre volume de qualquer tipo de figura, e ele deu outro conhecimento que era 1 decímetro cúbico ia ser igual a 1000 centímetros cúbicos. Então era só isso que faltava, o problema deu. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que ver como é que é esse tijolo aí, né? Ele falou que é um paralelepípedo retângulo e deu as dimensões. Então vou desenhar aqui meu paralelepípedo retângulo, bem reto, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Aí ficou mais ou menos, né, turma? Então, vamos lá. Ele fala que esse meu paralelepípedo retângulo tem 24 de comprimento, então aqui é 24. Ele diz que esse meu paralelepípedo retângulo tem 5 centímetros de largura, então aqui desse lado, na largura, é 5. E 12 de altura, então aqui em cima é 12. Então, já vamos calcular logo o volume, já que ele está falando de volume, né, tá... Decímetro cúbico, cúbico é volume, se fosse quadrado seria área, né? Mas não se calcula a área de figuras em 2 dimensões. E está tudo em centímetros, lembra disso. Então, o meu volume aqui vai ser 24 vezes 5 vezes 12. Quanto que vai dar isso? Bom, vai dar 1.440, eu já fiz a conta aqui, tá? E em centímetros cúbicos, porque todos os valores ele deu em centímetros. Então, o valor, se eu multipliquei os 3, vai ficar em centímetros cúbicos. Próximo passo, transformar esses centímetros cúbicos em decímetros, porque ele está dando o preço ó, em decímetros. Então, já vou transformar. Ele fala que 1 decímetro cúbico é 1000 centímetros cúbicos. O que eu tenho que fazer, então? Dividir por 1000. Então, quanto que vai ficar? Passar uma seta aqui. Dividir por 1000 é só andar as casas da vírgula. Está aqui no zero, ó, vai andar 3 casas, porque eu estou dividindo por 1000. Então, vai andar 1, 2, 3. Vou passar ali entre 1 e o 4. Então, vai ficar 1,44. Poderia colocar o zero, né? Mas não vou, porque não precisa. Esse zero aí não tem validade no final do número. Então, 1,44 decímetros agora. Decímetros cúbicos. Então, já transformei. Calculei o volume dele, então cada tijolo tem aí 1,44 decímetros cúbicos. Beleza. Agora eu vou multiplicar esse 1,44 por 150. Por quê? A pessoa comprou 150 tijolos. Ó. Se cada um tem 1,44, vou multiplicar isso por 150 para descobrir o total que ele vai comprar. Então, 1,44 vezes esses 150 tijolos aí, vai dar exatamente 216 decímetros cúbicos, calculei antes aqui, de volume de tijolos, tá? Então, todos os 150 tijolos, cada um com 1,44 decímetros de volume, vai dar 216 decímetros de volume. E para finalizar, vou pegar esse 216 decímetros, que é o volume, e multiplicar pelo valor de cada decímetro, que ele dá lá no início, ó, 5,50. Então, vezes 5,50. Isso aí vai dar, eu fiz a conta aqui, R$1.188, tá? Reais. Que é exatamente aqui a nossa alternativa D, que eu acho que o pessoal ali do Jardim das Oliveiras pode não estar vendo, né? Mas é a alternativa D, tá, pessoal? 1.188. Beleza? Então, como eu falei para vocês, era um exercício que eu não coloquei a resolução no final, porque não era tão desesperador assim, mas ainda tem muitos outros exercícios, tá? Mas por hoje é só, tá? A gente acabou com 2 longos minutos aí de antecedência, certo? Vocês descansarem esses últimos 2 minutos. E por hoje é só, tá, turma? Até semana que vem. Semana que vem a gente continua com essa mesma prova, tá? Continuar fazer as outras questões, ainda tem mais algumas várias. Tem mais 7 questões nessa prova. 7 questões aí. Vamos lá, turma. Então, tchau, tchau. Até semana que vem.